Deus abençoe, irmãos. Está tudo bem? Podemos falar mais um pouquinho. Eu creio que isto irá ajudar cada um de nós. Nenhum quer ser alguma coisa. Você só é o que Deus já te fez antes da fundação do mundo. Então hoje você tem que só mostrar que já é isso daí. Não o que você quer, mas o que Ele já te fez. Amém? Vamos fazer a leitura em Apocalipse 10, versos 7 a 11, que é o ensinamento mais um pouquinho para nós hoje. Apocalipse 10, verso 7 a 11. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Amém. Senhor, como nós neste tempo precisamos de ter aquela segurança do que nós pregamos, do que nós cremos. Não é tempo de estar brincando, mas ter uma firmeza na fé em cada coisa que ouvimos. Se aquilo está estabelecido pelo Senhor, então devemos crer. Ajuda a sua igreja e fale conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Vou falar o que eu li. Importa que profetizes outra vez. É muito difícil para as pessoas tomarem conhecimento do que Deus está fazendo. Irmão Brana diz que o homem sabe o que Deus fez, o que Deus fará, mas constantemente está ignorando o que Deus está fazendo. Então, o que a gente está pregando agora é repetindo o que o sétimo anjo já pregou. E o que temos que fazer? Isto é, profetizar. Outra vez. Profetizar é pregar. O profeta diz que um pregador é um profeta. Então, enquanto se prega, está profetizando. E profetizar, você pode dizer coisas que já aconteceram, que as pessoas não sabem. Coisas que estão acontecendo, que as pessoas precisam saber. E coisas que irão acontecer, que o pregador tem a necessidade de esclarecer isto para o povo. Agora, tudo já foi revelado. É como no Calvário, tudo foi consumado.
Não tem mais nada para ser feito, para eu ser salvo, para eu ser curado, para eu ser redimido. Tem mais nada. Ele já fez tudo. Cristo fez tudo, como a dizer, depois de mim não adianta vir ninguém dizer que precisa fazer alguma coisa, alguma penitência, alguma indulgência, pagar, andar de joelho, não vai precisar mais, porque era ele dizendo assim, tudo está consumado. Já está tudo pronto, tudo feito. Só falta você crer. Você não precisa nem orar muito para ser curado, porque eu já te curei. Já está tudo pronto. Eu sou o Senhor que te sara e, ao mesmo tempo, Ele é o Senhor que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Então, nós temos que ter segurança daquilo que nós pregamos para que vocês tenham segurança quando escuta. E ao ouvir a mensagem, cada um de nós precisamos ter como examinar. Antes, quando eu ouvi sobre batismo em nome de Jesus Cristo, sobre o profeta Elias, sobre o profeta dos últimos dias, o sétimo anjo, o que eu tinha que fazer? Eu fui na Bíblia para ver se eu achava isso. Falei, deixa eu ver se eu acho. Se tiver sétimo anjo na Bíblia, se tiver Elias na Bíblia, e se tiver batismo em nome de Jesus Cristo na Bíblia, eu sou obrigado a crer. Então fui, examinei, encontrei. E criei. Agora, não tinha só isso. Tinha também lá batismo falando do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas precisava ter revelação para saber que é Pai, Filho e Espírito Santo. E o William Branham veio e já esclareceu o que era Pai, Filho e Espírito Santo. Ele diz, o Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo. Então, aquilo foi fim de assunto. Hoje, se nós vamos pregar uma mensagem, vocês têm que ter onde examinar para ver se é certo. E aonde vocês vão? Vão na Bíblia e vão na mensagem. Porque nós falamos, Paulo disse, aí você tem, mas onde foi? É capítulo tanto, parágrafo tal, então você vai ler. Versículo tal, você vai lá e encontra. Agora, nós dissemos, olha, o William Branham disse. Mas que mensagem? Aí você vai lá na mensagem, vai lá no parágrafo, para ver se o William Branham disse. Se ele disse aquilo, a única coisa que a gente tem que fazer é crer. A gente não pode discutir, a gente tem que crer. Mas eu gosto de deixar claro, irmãos, que assim como se vê na Bíblia a deidade, chamada também pelo irmão Branham de unidade de Deus, se encontra na Bíblia várias crenças. Você pode encontrar na Bíblia a crença da dualidade, como tem os irmãos Testemunho de Jeová. Você pode encontrar na Bíblia a crença da Trindade. Eles inventaram isso, mas você pode encontrar na Bíblia também. Qual o motivo que eu vou encontrar isso na Bíblia? Somente lendo a Bíblia e vendo onde é que está dizendo Pai, Filho e Espírito Santo, eu posso fazer também uma crença de Trindade. Está tudo na Bíblia. Então, todas as doutrinas do mundo que o povo crê, eles dizem que está na Bíblia. E você vai lá e encontra aquela parte na Bíblia. Mas é por falta de revelação é que você vai encontrar dualidade e trindade na Bíblia. Se tiver revelação, você só vai encontrar a unidade, porque é um só Deus. Então, o irmão Branham tratou de unidade e de deidade, que você encontra na Bíblia como revelação. O resto é interpretação. Agora eu vou falar de um ministério. E esse ministério é necessário, é importante, importa que profetizes outra vez. Então tem que ter quem vai profetizar outra vez. Por que profetizar outra vez? Porque já havia sido profetizado por William Branham. Quando William Branham pregou, ele profetizou. O que ele pregou eram acontecimentos do presente, eram acontecimentos do passado e eram acontecimentos por vir. Ele foi o profeta do dia, o pregador do dia, ungido por Deus,
O vidente, porque um profeta é um vidente, é aquele que vê a coisa antes de acontecer, ou vê a coisa que aconteceu quando ninguém nunca viu. Ele vê. Foi como o irmão Brana viu os atos da serpente com Eva no Éden, questão de quase 6 mil anos atrás. Irmão Brana viu quando ele estava pregando a semente da serpente. Isso é profeta. Nós apenas somos um pregador daquela qualidade pequena. Ele diz, mas tem esses pregadores? Tem, porque tem o profeta que ele é o vidente. E se o pregador, ele é um profeta, mas não é um vidente, então ele não é como o profeta que nós temos na Bíblia. William Branham foi um profeta como Moisés, e Deus falou para ele muito mais do que Moisés. Parados na brecha, você vai ler isso, que irmão Branham queria acompanhar o jeito dos profetas, e irmão Branham queria até deixar barba e ficar como o profeta do Antigo Testamento. Deus teve que falar para ele, eu não te chamei para ser igual eles. Você foi chamado para uma posição muito maior. Então, eu tenho que crer nisso. Se você vai na Bíblia, você encontra um Moisés, que foi tipo de Cristo, encontra um José, que foi tipo de Cristo, encontra um Davi, que tipifica Cristo no milênio, um Salomão. Mas você tem que entender que o William Branham, ele tem um ministério maior do que estes profetas. Maior que esses profetas. O profeta João Batista foi tido pelo próprio Cristo que o ministério dele era o maior. Ele diz, e entre os nascidos de mulher não houve ninguém igual a João. Ele tinha um ministério tremendo. E se você for na Bíblia ver quantas pessoas aquele homem ganhou. Ele ganhou menos de uma dúzia de gente. E Deus em carne disse que não tinha maior do que ele nascido de mulher. Ele era o maior. E Jesus disse, o menor no reino dos céus é que é maior que ele. E quem é o menor no reino dos céus? É aquele que veio e se fez menor aqui na terra. Ele é o maior, mas ele se fez menor aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo. Dentro disso daí você vê que ministério tremendo. Mas você toma, o Paulo foi um ministério tremendo de trazer uma mensagem alicerce, base, para nós podermos crer em batismo, como Pedro também, para posicionar as mulheres caladas na igreja, para dizer para as mulheres como elas deveriam vestir. Paulo, Pedro ensinou isso como alicerce, como base. Isso foi muito tremendo. Está na Bíblia. Foi grande profeta. João, o evangelista, o que ele fez foi tremendo. Quando ele pôde escrever o que ele viu lá em Pátimos, aquilo foi tremendo. Ele escreveu tanta coisa que os homens até hoje não sabem o que é. Agora, tudo aquilo que foi escrito, que as pessoas não sabiam o que era, Deus disse, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério. Isto é, se cumprirá o segredo que eu tenho guardado por todos estes milênios. Eu só estou aguardando um homem na terra. O dia que ele estiver na terra para este fim, então cumprirá o segredo. Agora, o ministério era tão grande. Você vai ver que o ministério do irmão Branham era tão grande que Deus reservou os segredos desde o Gênesis ao Apocalipse, escondido, e diz, não revelo para ninguém. Mas e para Moisés? Só dou a lei. E aí ele vem dando um pouquinho para cada profeta. E João veio e escreveu tudo em símbolo o Apocalipse. E Deus não revelou para ninguém aqueles símbolos.
porque ele tinha uma promessa, mas nos dias da voz do sétimo anjo. E para revelar, ele não podia ser apenas um mensageiro, ele tinha que ser um vidente, um profeta. Então, Deus estava aguardando este ministério na terra. É interessante, irmãos, Deus esperar um homem desse nascer na terra, crescer, ter o ministério, e depois os homens não agradar aquele ministério, não receber aquele ministério, não incomodar com aquele ministério, não ouvir aquele ministério, quando o próprio Deus esperou por 6.000 anos para aparecer um Brana na terra. Era Deus esperando. Ele não podia fazer. Deus se prende se nós aprendêssemos isso. Deus se prende, se amarra com a sua própria palavra. Quando Deus diz uma coisa, Ele não pode fazer ao contrário. Ele espera até aquele tempo. Pode aparecer as melhores pessoas, Ele mesmo podia vir na terra, mas Ele mesmo diz, não posso revelar isso para vocês na condição de filho. Esse mistério está escondido, vocês não podem saber, nem o filho, nem os anjos sabem, mas somente o Pai. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, então, aí ele ia revelar. A coisa é tão importante, irmãos, que o que Deus não pôde falar através de Cristo, falou através de Brana. A gente tem que entender isso. Agora, Brana era maior? Não. Ele simplesmente teve um ministério que, para esse tempo, quem falou que é maior foi Jesus. Quer brigar, vai brigar com ele. São João 14:12, Jesus disse, aquele, não aqueles, falando no plural de muita gente, muitos bons pregadores, que faz grandes sinais e maravilhas, não. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Quer dizer, ele pode curar enfermos, expulsar demônio, pode fazer essas obras que eu faço. E as fará maiores que estas. Aquele que crê. Agora, o William Branham veio e provou para nós que este versículo de São João 14:12 está incluído na promessa dos versículos que cumpre no dia do Filho do Homem, nos dias do ministério do sétimo anjo, do Elias, Filho do Homem, São João 14:12, maiores obras. Então, isso é coisa que já aconteceu. Hoje você não precisa ficar esperando, olha, o pastor pode dizer, irmãos, vai acontecer grandes coisas ainda no nosso meio. Não pode acontecer mais. Oh, se o povo entendesse isto, ele diz, não, mas como que não pode? Deus está seguro na palavra dele, amarrado com a própria palavra dele. Deus diz, eu não posso fazer nada mais. Se você quer que Deus te salve, diz William Branham, ele não pode salvar, porque ele já fez, ele está preso naquela palavra que ele já fez e diz, está tudo consumado. No Calvário, tudo está consumado. Em Apocalipse 10:7, o mistério é consumado. Quando o mistério é consumado, então Deus revelaria esse mistério depois de William Branham? Não. Foi consumado nos dias de William Branham. Todo o mistério. Agora, o que eu estou querendo dizer para vocês? O ministério que tem que profetizar outra vez. Isto é, pregar o que William Branham pregou e destrinchar, trocar em miúdo o que William Branham pregou para o povo que está dentro da mensagem. É o quíntuplo de Efésios 4:11, que não cumpre apenas nas 7 eras da igreja, mas que Deus tem este ministério dentro desta leitura que fizemos. Apocalipse 10, versos 7 a 11. Tomando o profeta e tomando a esposa de Cristo. A esposa de Cristo, aqui está apóstolos, pastores, evangelistas e mestres. Nós temos por obrigação de cumprir com esta palavra. Importa que profetizes outra vez. Alguém diz, que adianta você falar outra vez?
é que William Branham falou uma vez e Deus disse para ele, não diga a ninguém. Isso não quer dizer, não pregues. Entende? Isso é, não confirmes. Não diga a ninguém. Mas ele pregou. Ele pregou. Está dentro da Bíblia. O irmão Branham diz que os 7 trovões estão dentro da Bíblia e a Bíblia diz não escreva. Mas diz que ele está dentro da Bíblia. Tão bem escondido, porque não pode aumentar nem diminuir essa Bíblia. E se 7 trovões estivessem fora da Bíblia, esta Bíblia seria um livro incompleto e que ela seria só completada nos dias de William Branham. Não, ela está completa. O dia e hora do 7º selo, que é Apocalipse 10:7 tem que revelar, que Mateus 24:36 diz, aquele dia e hora ninguém sabe, que o 7º selo, Apocalipse 8:1, quando abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Isso tudo está dentro da Bíblia. Está dentro da Bíblia onde isto ia acontecer. Zacarias 14, versos 6 e 7. Haveria um dia turvo que não seria conhecido nem de dia nem de noite. Isso foi Lutero, Wesley e Pentecostes. Não se conheceu se era dia nem noite, mas no entardecer, que foi o cumprimento de Mateus 17:11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Nesse dia do entardecer, no oeste, em Jeffersonville, lá em Kentucky, haverá luz. Então, a luz já veio e não reconheceram, porque estão cegados pelos caminhos seus. Estão cegados pelas interpretações suas. Mas a luz já veio. Houve a luz no tempo dos judeus. A luz raiou aos que estavam sentados à sombra da morte. A luz raiou. Houve uma luz que raiou para nós no entardecer para os gentios. Luz para os judeus, luz para os gentios. No tempo de William Branham era a luz do entardecer, luz para os gentios. E isto já é passado também. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos profetizando que Zacarias 14, 6 e 7 cumpriu com William Marion Branham. Mas isso eu já sei, você já sabe? Eu estou profetizando novamente, outra vez. Eu estou profetizando para você que Apocalipse 10, verso 7, de 1 a 7, foi tão verdade que cumpriu nos dias de William Branham. Alguém diz, mas eu sei disso. Mas eu estou pregando isto, profetizando outra vez. O que é isto? Dando uma confirmação. Está sendo confirmado. Este é o nosso ministério. Eles não vão entender. Este é o ministério da esposa de Cristo aqui na terra. Profetizar outra vez. Cadê os pastores que podem profetizar que nos dias de William Branham foi os dias do 7º anjo? Alguém diz, eu nem creio. E eu estou fazendo conhecido outra vez que nos dias de William Branham foi os dias de Apocalipse 10, de 1 a 7. Nos dias de William Branham foi os dias de São Lucas 17, 26 a 30. A manifestação do Filho do Homem. Nos dias de William Branham foi os dias do profeta Elias, que veio para restaurar todas as coisas, conforme Mateus 17 e 11. Nos dias de William Branham cumpriu Zacarias 14, 6 e 7, quando ele nasceu. 6 de abril de 1909. Eu já sei, eu estou confirmando isto. Importa que profetizes outra vez. Não faça uma nova pregação. Simplesmente diga o que aconteceu. Profetize outra vez.
Não estamos aqui para dizer que William Branham não disse. Estamos aqui para dizer e repetir o que ele disse outra vez. Este é o meu ministério. E estamos em busca de homens, mulheres, de moços, moças, de crianças, de velhos, que possam profetizar outra vez. A mensagem de Apocalipse 10, de 1 a 7, cumpriu no tempo de William Branham. E a mensagem de Apocalipse 10, de 8 a 11, está dizendo que cumpriu. Nós estamos aqui profetizando outra vez a mesma mensagem. Quem foi que pregou que para o Cordeiro sair do trono e tomar o livro e revelar os selos, tinha que acontecer algo? O último nome tinha que ser redimido e entrar. Quem foi que pregou? Não fomos nós. Nós estamos outra vez lendo a mensagem. É bom ler pelo menos esse pedacinho, né? Acho que tudo vale a pena. É bom demais. 52, parte C do parágrafo do primeiro selo 52. Por isso, Cristo tem que permanecer sobre o trono de mediação como um intercessor até que o último entre na última era. Eu estou aqui para dizer para vocês que este último já entrou. Alguém diz assim, isso eu não creio. Não estou importando que você não crê. Importa que eu profetize outra vez. O que o William Branham está dizendo aqui, que quando esse último entrar na última era, então estas revelações de tudo o que tem sucedido saem à luz. Quando foi que saiu à luz as revelações de tudo o que Deus tinha prometido? Foi nos dias do sétimo anjo. Então foi naqueles dias que o último entrou. Eles têm uma preocupação, porque o último entra e a coisa é revelada. Não é o último entra e nós vamos para o céu. Não. Quando o último entra, a coisa é revelada. Quando a última semente entrar... Irmão Branham citou que São Martim disse isto no parágrafo 60 do quarto selo. São Martim disse isso, que quando a última semente eleita entrasse, então a coisa sairia à luz, seria revelada. Gente, é tão fácil, isso é para eleito. É para eleito. Porque quando o último entra, então vem a revelação. Não pode vir revelação mais, irmãos. O povo precisa aprender isso. Não vem revelação mais. Não tem luz mais. Estamos profetizando outra vez que a luz que estava no oeste está no Brasil. Estamos profetizando outra vez. Mas por quê? Porque esteve lá nos dias dele. Mas a Bíblia diz, importa que profetizes outra vez. E nós temos que ter agora capacidade de revelação. Outra coisa que eu quero confirmar para vocês. O que eu estou pregando, William Branham não podia pregar. Como eu estou pregando? Porque não é a mensagem dele. Se ele pregasse isto assim, ele estaria profetizando outra vez. E não era para ele profetizar outra vez. Era para ele apenas trazer a luz para o povo. E depois esse povo que ouvisse essa mensagem, pegava essa mensagem e pregasse aquilo que ele pregou, então estaria profetizando outra vez. Mas o próprio irmão Branham não podia. Deus diz para ele, não diga a ninguém. É isso que estamos aqui para posicionar. O que foi que Deus diz para ele, não diga a ninguém. Ele diz, isto é a terceira etapa. Deus falou para mim, não dizer. Agora o que é que Deus falou para ele, não diga a ninguém. Mas disse, é a terceira etapa. Abriu para nós. Não diga a ninguém. É a terceira etapa.
Mas não é para você falar. Quem é que tem que pregar essa terceira etapa agora? É a esposa de Cristo, que está aqui em Apocalipse 10, 8 a 11, que comeu o livrinho. E ela está profetizando outra vez. Eu estou aqui para isso, para dizer que eu comi o livro. Você comeu o livro? Se você comer o livro, você não vai ficar quieto. Quando alguém fala muito, ele diz comeu a maritaca. Não é o ditado dos homens aí? Fala demais, comeu a maritaca. Agora, quem come maritaca não fala isso aqui. Para falar o que eu estou falando, você tem que comer os 7 selos que William Branham pregou. É um livrinho. Olha, irmãos, este livro aqui, não podia ninguém olhar para ele. Ninguém podia olhar para o livro, muito menos pegá-lo. Não podia nem olhar. William Branham veio, nos dias dele, esse livro já não estava fechado mais, porque o anjo forte desceu com o livrinho aberto para dar para ele. E você não tem que fazer nada. Eu te dou o livro e alguém vem e pede o livro e come o livro. O livro estava nas mãos do anjo forte, passou para as mãos de William Branham. Ele estava com o livro. Volta lá atrás, volta 6.000 anos atrás. Quando Adão perdeu o livro, Adão dizia: haja, haja, haja. Adão, Deus deixou ele para fazer tudo isso. E ouve as coisas. Irmão Branham diz, ele podia mudar a montanha de lugar. Pegar aquela montanha e dizer, vai para lá. Em realidade, hoje nós falamos, irmãos, nós transferimos isso para a montanha de problemas, porque nós não damos conta de mudar a montanha. Mas era montanha mesmo. Ele não estava gostando da coisa daquele jeito e dizia para mudar e mudava. Ele podia fazer isso porque ele estava com o livro. Adão estava com o livro, que depois que ele perdeu, ninguém podia nem olhar para o livro. Cristo veio e morreu para salvar aqueles nomes que já estavam escritos no livro antes da fundação do mundo. Mas não podia abrir o livro. Nos dias de Jesus Cristo, não podia abrir o livro. Por quê? Porque aqueles que estavam escritos no livro precisavam de intercessão. E o livro não podia ser aberto naquele tempo. Porque nós ainda íamos manifestar, mas o livro seria aberto na 7ª e última era, quando o 7º e último anjo e último eleito estivesse na terra. Aí o livro seria aberto e entregue para ele. E quem abriu o livro foi o Cordeiro que morreu. Ele é quem tinha autoridade para isso. Mas quando ele tomou a autoridade de abrir o livro, diz irmão Branham, no intervalo 105, tradução de Goiânia, que ele, o Cordeiro, converteu em leão. Tomou o livro e abriu e revelou para cumprir Apocalipse capítulo 5. Não chores, João, porque o leão venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Para tomar este livro fechado, abrir, isto é, desatar este livro, tirar dele as correias de 7 selos que tem nele. Mas o leão venceu, não chores. Amém. Aí nós aprendemos com o irmão Branham. Quando João foi olhar para ver o leão, que ele viu? Viu um cordeiro. E João não escandalizou. O povo escandaliza. João não escandalizou. Deus falou, o leão venceu. Quero ver esse leão. Aí João deu uma olhada para trás para ver o leão. Viu um cordeiro. E não ficou combatendo com Deus. O senhor disse que é leão. Eu olhei agora, não é o leão, é cordeiro. Não, ele ficou quietinho, ele sabia.
Apareceu o cordeiro, porque ainda tinha 7 eras da igreja, que o cordeiro estaria sobre o altar, aquele sangue dele sobre o altar, para aspergir o altar, onde os nossos pecados foram cometidos e foram para lá, e o sangue aspergiu, e o único sangue que apaga o pecado é o sangue de Jesus Cristo. O sangue de bodes, o sangue de cordeiros só cobre o pecado, mas o sangue de Jesus Cristo desintegra com o pecado e manda o pecado para a sua fonte de origem, que é Satanás. E você nunca mais tem aquele pecado. Irmão, se o povo entendesse a importância do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando a pessoa aceita, crê e é batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, tem que saber que todo o seu passado é apagado. Você tem que começar dali para frente uma nova vida e fazer um voto a Deus. Senhor, eu quero te servir melhor daqui para frente, porque daqui para trás já bebi, já fumei, já adulterei, já roubei, já matei, já fiz isso, já fumei maconha, e crack, e cocaína. O indivíduo tem que falar isso e fez. Não é porque eu nunca fiz. Eu nunca fumei, eu nunca bebi. Entende? Eu nunca desonrei o meu corpo. E não quer dizer que eu não vou falar isso para você olhar para trás e dizer, olha, os meus pecados foram todos lançados no sangue de Jesus Cristo, isso eu não os tenho mais. Dali para frente, começa uma nova vida. Você não quer mais aquilo. Você jogou aquilo no mar do esquecimento. Então acabou. Deixa aquilo de lado. Os colegas errados que você tinha, não os tenha mais. A vida errada que você vivia, não vive mais. Agora você diz, é Cristo quem vive mais. Não sou eu mais quem vivo. Quando eu vivia, eu bebia. Quando eu vivia, eu fumava. Quando eu vivia, eu roubava. Quando eu vivia, eu fumava droga. Mas agora, não sou eu mais quem vivo. É Cristo quem vive em mim. Aleluia. Há uma mudança. Agora, esse é o nosso ministério. Repetir o que William Branham pregou. O ministério que o nosso ministério sempre foi repetir. Nós repetimos o que Paulo pregou, repetimos o que João pregou, repetimos o que Pedro pregou, a vida inteira repetindo o que o outro pregou. E quando o livro estava cerrado, nós estávamos repetindo o que eles tinham pregado, que nós entendíamos, então repetíamos o que eles tinham pregado. Mas depois que o livro foi aberto, nós comemos o livro. Importa que profetizes outra vez, e estamos outra vez repetindo. Repetindo o que agora? Agora não é repetir o que João disse na ilha de Patmos. Não, se eu repetir o que João disse na ilha de Patmos, eu estarei repetindo simplesmente uma sombra, uma visão. Não, eu estou repetindo o que Branham pregou. Estou repetindo o que o 7º anjo revelou. Quando ele revelou, ele consumou o trabalho, revelou o mistério, e aquilo eu tenho que fazer agora a minha pregação, uma repetição. Por que vocês dizem que o Cordeiro saiu do trono? Porque antes eu dizia que o batismo é em nome de Jesus Cristo, que Pedro pregou, que Paulo pregou. Mas a mensagem hoje da esposa de Cristo não é esta mensagem. Ela já está na terceira etapa. E a terceira etapa, quando manifestarem porção da palavra falada, vocês verão o que vai acontecer. Não é o que o povo está dizendo assim, fale a palavra, fale a palavra. Não, é quando Deus falar, fale a palavra. Eu tenho aqui a mensagem para ler para vocês. Vamos ter um tempinho para isso, né? O que irmão Branham disse. Essas coisas só podem ser boas. Vocês conhecem tudo isso aqui. Estou repetindo também. Estou profetizando outra vez. 138, suas infalíveis palavras de promessa. Agora, aquele grande dom, que é a palavra falada. Outros eu tenho tentado explicar e dizer como foram feitos. Este não pode ser explicado. Simplesmente espere. Isto não estará em operação perfeitamente agora.
Espere até que aquele concílio de igrejas traga aquela perseguição. Será quando isto acontecerá. Gente, eu tenho que repetir o que Brana pregou. Ele está dizendo aqui quando será que a palavra falada vai manifestar em grande poder. Ele diz, não é agora, no tempo dele. No tempo dele tinha só parte. Era o que ele tinha para mostrar, era uma amostra do poder de Deus, para que a igreja aprendesse isto, tivesse fé, para depois usar isto na hora que fosse preciso. Então que Deus nos dê esta fé que você tem na palavra do dia, para o dia que precisar exercer o dom, o grande dom, a palavra falada, você vai exercer de uma maneira legítima. Quando é, irmão Brana, que isso vai acontecer? Espere até que aquele concílio de igreja traga aquela perseguição. Será quando isso acontecerá. O que estamos fazendo? Qual o ministério da esposa de Cristo? É este daqui. É posicionar estas coisas. Quando é que vai acontecer? Alguém diz, não é agora, tem que fazer. O William Branham diz que não é agora. O William Branham diz, espere até que aquele concílio mundial de igreja aperta. Então isso será o tempo que vai acontecer o grande dom. Amém? Agora aqui tem o lado dos que pega para a ressurreição de irmão Branham. Esta é a razão pela qual eu volto para o vosso meio para orar pelos enfermos. Olha para vocês verem. O que o irmão Branham está dizendo aqui? Ele está dizendo, esta é a razão. Ele estava ali já, voltando para o meio do povo. Não que o William Branham, depois quando isso acontecer, aí houver esse aperto, aí eu vou voltar para o vosso meio. Quando o concílio apertar, eu vou voltar para o vosso meio. Não é isso não. Ele estava voltando para o meio deles ali agora. Esta volta era agora. Após os selos. É por isso que eu volto para o vosso meio, após os selos, para pregar estas coisas e orar pelos enfermos, até que isso venha acontecer. Então ele já estava cumprindo aquilo. Outros já pegaram esse pedacinho aqui e já interpretaram. Ele está dizendo que vai ressuscitar e vai pregar. Ele não está dizendo isto. Ele está dizendo, esta é a razão pela qual eu volto para o vosso meio, para orar pelos enfermos. Orar pelos enfermos era no tempo dele, não é no tempo da marca da besta que vai orar para os enfermos. Não é no tempo daquele concílio que vai apertar, que vai orar pelos enfermos. Naquele tempo, você vai ter que já ter a palavra para poder barrar o indivíduo na hora. O mal que eles querem fazer para você não vai poder fazer. Assim como ninguém vai poder se livrar da boca de Moisés e Elias, porque a palavra de Deus estará na boca de Moisés e Elias para a tribulação, assim a palavra de Deus está na boca da noiva, agora, para falar quando chegar essa hora do concílio. Já está em você. Amém. Amém. Graças a Deus. Isso daqui é apenas uma pequena amostra. Fica pensando, o que nós vamos fazer para provar que este ministério, agora, é o ministério da esposa de Cristo? Irmãos, é o ministério de quem comeu o livro. Quem comeu o livro está casado com Cristo. Porque se não comeu, não está casado com ele. Não tem jeito. Ele é o livro. E comer o livro é comer os 7 selos. O que Cristo é? Cristo é alimento. O que Cristo é? Diz a Bíblia. A mensagem, ele é pão. Ele é pão da vida. Ele é água da vida. O que irmão Brana diz ao nascer do sol 202? Que Cristo é? Os selos. O que João, que é tipo da noiva de Cristo, comeu? Os selos revelados, o livrinho. O livrinho não é a Bíblia fechada, é a Bíblia aberta. Bíblia aberta é 10 livros que William Branham pregou, chamada A Revelação dos 7 Selos. Isto é Bíblia aberta. A Bíblia foi aberta para nós podermos comer agora este alimento. Amém? Amém. Agora, este é o ministério. Este é o ministério. O nosso ministério é dizer para o povo hoje, repetindo o que William Branham pregou, como repetimos muitas vezes o que Paulo e Pedro pregaram. Agora estamos repetindo o que William Branham pregou, porque a revelação está toda na mensagem do William Branham. Tudo foi revelado. Não tem nada para ser revelado. A minha voz não é alimento. Minha voz não é pão.
Sabe por que você gosta dos CDs? É a mensagem, é aquilo que está lá dentro. E eles têm uma preocupação com o homem de fora que fez o CD, mas o problema está lá dentro. É a palavra, é a mensagem que está lá dentro. É aquilo que foi tão alimento para você, que você fica sozinho na sua casa, que não tem uma igreja onde ir, porque não tem quem crê do jeito que você crê, não tem um lugar para você congregar, mas você fica ali firme, fiel, crendo, forte, mais do que eles que precisam ficar 30 dias na igreja. Aí você vai ver, qual o mistério? O que aconteceu? Qual o milagre? De vocês ficarem aí e a gente peleja para vocês ir fazer uma visitinha para nós, vocês não vão, não tem nem pastor na cidade, e vocês dizem, ó, meu pastor manda nós ir, só que nós não temos vontade mais. Não temos vontade mais, perdemos a vontade. Então vocês estão perdidos. Não é que nós perdemos a vontade de ouvir essas coisas, nós estamos comendo um livrinho, está tão bom que o livrinho a gente come cedo, meio-dia, de tarde, na hora de dormir. Está comendo o livrinho sempre, ouvindo uma mensagem com a revelação. E você pode notar isso, depois que Deus veio e abriu aquilo para nós, a gente passou para você, você come isso em casa sozinho. Aí você lê a mensagem e diz, mas que coisa, a mensagem tornou nova. Ou o que eu estou vendo hoje na mensagem? Por que você está vendo? Deus te deu aquela luz que, quando o último entrar, a luz manifesta. Quando o último entrar, a coisa será revelada. Então, quando o último entrou, que foi William Branham, o último profeta aos gentios, o último selo, que é o sétimo selo, é o William Branham. O último trovão, o William Branham. O último eleito. Gente, o William Branham é todo o último que você pensar. Tudo último está ali. Quando Jesus Cristo diz, eu sou o primeiro e eu sou o último. Irmão Branham vem e diz na mensagem obra-prima, ele diz assim, por que ele não diz nada do meio? Porque ele não é o meio. Porque os ministérios do meio é apenas para uma formação. Mas ele é o primeiro, que é aquela mensagem perfeita, Cristo entre os judeus, e ele é o último, Deus, Cristo, em William Branham, entre os gentios. Eu sou o primeiro e o último. Quer dizer, a mensagem ficou clara para nós, a Bíblia foi revelada, a gente come isso daí agora. Ah, mas primeiro e último, como que é primeiro e último? Hein? Ele é primeiro e último, ele é o primeiro, Jesus Cristo, e ele é o último, Jesus Cristo é o último, ele é primeiro e último. Ele é o primeiro para salvar, e ele é o último aqui, que vem como último eleito. Dentro de William Branham, mas tem que ter uma carne na terra para você ver. Olha o último aí. É Deus em William Branham. Oh, mas ele era primeiro lá com os judeus. Conosco aqui ele é o último. E é o mesmo Deus, realizando as mesmas obras, aquilo que ele não pôde revelar nos dias dele na terra aos judeus. Ele diz, ele falou que ia voltar outra vez. Ele diz, nos dias idênticos aos dias de Noé e de Ló, manifestará o Filho do Homem. O que era isso? Era Jesus Cristo no entardecer em uma outra carne. Não importa qual o nome do homem. Não importa, mas Deus está naquela carne. Mas Deus importou tanto com o nome do homem que fez eles mudar o nome dele. Deus importou com o nome de Branham, que fez mudar. Branham era para ser um homem igual Graham. Vocês já estudaram? Já viram lá? Branham era para ser um homem igual Graham. Mas, só que o Graham, ele tem um H para formar a mesma coisa, mas falta uma letra para ser perfeito, para formar 7. Ele tem só o número 6 em seu nome. Então, irmão Branham veio e pregou e mostrou, isso é o número do homem. Ele diz, mas Abraão é 7 letras, H-A-M com 7 letras. Ele diz, é o número de Deus. Os ungidos 130, ele diz 7 é o número de Deus. Está ali. Então, Deus importou com isso, até com o nome. Até com o nome, e mudou o nome dele. Toda a família Branham não tem H, só William Branham. Eu digo família Branham, dos pais Charlie e ela Branham.
certo? Os filhos que vieram dali, de Charles e Ella Branham. Esses não têm o H, mas o William Branham é o único da família que tem o H. Aí depois tem José, que tem H, tem o Billy Paul, que tem H, aí tem a Rebeca, que já partiu, que tinha o H, e a Sarah, que tem o H, certo? Aí tem a família do William Branham. Mas esta é a família natural. Deus tem uma família que é espiritual. E você vai encontrar esta família, irmão Branham, mostra assim, Branham não é uma denominação. Ele diz, Branham é uma família. Ele diz, não é uma denominação. Ele estava falando sobre denominação. Ele diz, Branham não é uma denominação, é uma família. E nela você não entra, nasce. Você não entrou nessa família Branham. Tem muita gente que está querendo entrar na família Branham, mas nela não entra. Tem que nascer. E aonde é o nascimento? Onde houve luz, onde houve revelação dos trovões, dentro dos 7 selos, onde o Cordeiro saiu do trono, onde o último eleito entrou, é ali que está o nascimento da família. Você nasce nesta revelação. Você não entra, você nasce. É a semente não herda com a palha, 19. Só que é a tradução dos Estados Unidos, a voz de Deus, e não a tradução de Goiânia. Tem duas que ele pregou. É bom deixar claro que as pessoas que vão examinar vão encontrar isso daí. Irmão Branham mostrando estas coisas. Agora, eu tenho que finalizar. O que eu vou fazer? Tenho que finalizar. Certo? Vai vencendo o tempo. Mas tudo isso eu pensei, vim pensando hoje, desde ontem, o que eu poderia entregar para vocês aqui. Então me veio isso aqui que é repetido, sempre repetido. 22ª pergunta, de perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 159. Terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Seguro. Isso é o que está sucedendo agora mesmo. Então profetiza outra vez, que é isso. O que está sucedendo agora mesmo? Ele estava realizando perguntas e respostas sobre os selos. O ministério da esposa de Cristo é falar o que os selos falaram. É o ministério da hora. É a mensagem da hora. A mensagem da hora não é primeira e segunda etapa. Irmão Branham mesmo disse que se fosse aquela mensagem, Senhor, já terminou. Se esta é a questão de eu trazer uma mensagem, já terminou. Parágrafo 55 e 56. Me esqueci a mensagem agora. Pondo-nos ao lado de Jesus. Ele disse, se esta mensagem que o Senhor me mostrou em 33, que o anjo trouxe para mim em 33, já terminou. Foi em 1962. Aí em 1963 veio os selos. Então, essa é a terceira puxada. A terceira etapa está aqui. Os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus. E 384, tradução de Goiânia. O que é que nós estamos aqui para fazer claro, para dizer para vocês, repetindo isto, irmãos. Estamos aqui, importa que profetizes outra vez. Estamos repetindo o que William Branham disse. Irmãos, a terceira etapa não vai vir. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Nós estamos agora nesta terceira etapa da noiva, aguardando o posicionamento para aquela hora final, quando o concílio apertar, para usar o grande dom, segundo nós lemos aqui, suas infalíveis palavras de promessa, 138. Amém. Olha aqui, deixa-me terminar com isso aqui. É a mensagem da hora. A noiva de Cristo está composta de apóstolos. É isso aqui. O que é a noiva de Cristo? Olha, uma mulher não prega. Você sabe que mulher não prega, então fala, olha, esse é o ministério da noiva. Mas o que é o ministério da noiva? Aqui está. Ela é composta de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. O William Branham faz parte desse ministério da esposa de Cristo.
Ele faz parte, ele é o profeta desse último dia, para mostrar para nós o que foi que os selos fizeram. Ao abrir o primeiro selo, ele diz, deu um trovão. E o que aconteceu? O cordeiro saiu do trono. No primeiro trovão, o cordeiro já estava saindo do trono, com o livro na mão, para sentar no trono de vencedor. Saiu do trono do Pai, intercedendo, e agora foi e assentar no seu próprio trono, de Apocalipse 3:21, como um vencedor, como um leão. Porque ele tinha vencido como cordeiro e assentou no trono do Pai a interceder. Ele venceu as eras e a era de Laodiceia. Ele venceu e saiu da era e assentou em seu próprio trono, porque ele estava bradando como leão. Apocalipse 10:3. Amém. 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 Correto. Essa é a noiva de Cristo. E ela tem um ministério, um grande ministério. O ministério da hora será tão humilde. Ele não falou apenas assim, é tão humilde. Porque ele sabia que o ministério da noiva de Cristo ainda teria que chegar para outras nações onde nem ele veio. Ele não veio no Brasil. Se o povo americano soubesse que o tempo dele passou, o tempo deles passou. Eu preciso ler o menos parágrafo. Se eles pudessem ver que o tempo deles passou, quando? 1963, quando irmão Brana pregou, almas encarceradas hoje, ou almas que estão em prisão agora. Aqui é o parágrafo, tradução de Goiânia, parágrafo 156. Se recorda do que disse há alguns anos ao voltar de uma viagem a Chicago? Ou a América o receberá este ano, ou não receberá jamais. O tempo da América passou. Os americanos querem que nós comemos o que eles vêm trazer de lá. Só a mensagem de William Branham serve para nós. Nem os pregadores de lá têm a mensagem do profeta mais como ela é. Não desprezando todos, mas nós sabemos, temos ouvido alguns, nunca, homens que andou com o irmão Brana, chegou ao ponto de dizer, eu queria saber, se alguém sabe o que diz os trovões, eu queria conversar com esta pessoa, porque eu não sei. Ele andou com o irmão Brana, o trovão estava, caçou com o trovão, e não sabe o que o trovão falou. Sabe? Eles caçaram com o irmão Branham. Eu não. Agora isso não é para eles. Eles têm que saber que o ministério da esposa de Cristo não é da América do Norte. É daqui do Brasil. O ministério da esposa de Cristo não é de lá. Ela repete o que veio de lá. O que William Branham pregou. Mas o ministério da esposa de Cristo é do Brasil, África, porque o sol, o profeta diz que a ciência caminha com o sol, a civilização caminha com o sol, e o sol veio no entardecer no tempo de irmão Branham. No tempo de irmão Branham, o sol já estava marcando para nós meia-noite, já estava de noite, o sol tinha escondido. É meia-noite. Ele diz na revelação dos selos, é meia-noite. E nós estamos vivendo aqui na escolha da esposa de Cristo, da meia-noite da morte do profeta, que se tornou uma meia-noite da morte do profeta até agora. E nesse tempo aqui, depois de quase 40 anos, a luz veio outra vez. Eu fico pensando que todos nós estávamos preocupados com o ano 2000, algo vai acontecer no ano 2000. Todo mundo pensando que o relógio vai parar, alguma coisa vai acontecer. Todos nós ficamos atônitos. Não foi verdade? E nós não sabíamos que era a terceira etapa. Nós não sabíamos que era esta revelação da terceira etapa da esposa de Cristo. Cada 2000 anos Deus faz algo. Dentro do século 20, que era o século 19 para o século 20, Deus mandou um profeta. Mas quando entramos no século 21, a revelação veio para esta esposa de Cristo. Estamos aqui para mostrar para eles, homens que andaram com o irmão Branham, estamos para mostrar para eles isso daqui. O Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, não foi hoje, não foi no ano 2000, foi em 1963, no tempo de William Branham. Veio e revelou para William Branham tudo, e nós, o problema nosso é que demoramos com o meu livro.
Mas graças a Deus que comemos. Comemos o livro. E quando comemos o livro, eu comecei a comer sem saber. Comecei a comer e comecei a pregar. E fui achando bom e fui pregando. E daqui a pouco os pregadores começaram a rejeitar a pregação. Falei, mas tem alguma coisa então nisso? É o amargo. Ah, desceu. Não ficou apenas na boca, desceu ao ventre, aí me amargou, aí separou do companheirismo dos demais, porque eles não queriam escutar isso e nem que o seu povo escutasse. E dali para cá, do ano 2000 para cá, foi um ano amargo para mim. Porque eu comi o livro e não fiquei com ele na boca. Porque o povo que crê na mensagem aí, ele está com o livro na boca. Mas ele não engole, não tem coragem de engolir. Porque para você dizer que o cordeiro saiu do trono, você tem que engolir. Para dizer que o último eleito entrou e que foi o William Branham, e que depois que ele entrou, que a revelação veio, tem que engolir e sentiu amargo. Você tem que perceber, aí você não vai ter muita gente ao seu lado, não. É um irmão aqui, outro ali, mas é gente revelada que você pode deixá-lo sozinho e voltar daqui um ano, eles estão firmes, e como no tempo de Paulo, você deixa um, eles ganham 10. Aí, cadê seu pastor? Irmão Branham pastoreava uma igreja a 1.600 quilômetros do Tabernáculo Branham. Lembra? Serra Vista, no Arizona. Serra Vista, no Arizona, 1.600 quilômetros do Tabernáculo Branham. Ele diz que ele ia lá para atender aqueles irmãos de 6 meses, de ano. Chegava lá, os irmãos tinham seus dízimos guardados para entregar para ele. Ele não envergonhou de falar isso na mensagem, não. E ele foi um homem que sabe o que ele fez? Ele deu 90% e viveu com 10%. E chegou ao ponto que nem com 10% ele podia viver. Nem com 10%. Ele viveu com menos do que isso ainda. Ele provou, Deus provou para nós que um homem na terra, como Deus encarnado, podia fazer o mesmo que Deus fez a vida inteira. Deu 90 para nós. Já pensou? 90 e para nós só dá o dízimo para Deus. E para dar o dízimo para Deus faz careta ainda. Para tirar 10% a gente ainda faz careta. E ele dá 90. O William Branham veio aqui para provar que o ministério era Deus. Ele deu 90 e viveu com 10. O que você quer mais? A América tem que saber, o seu tempo passou. Foi o William Branham que disse, a América ou receberá este ano ou não receberá jamais, porque o tempo dela já havia passado. O avivamento foi em 1957, o último avivamento, mas a abertura dos selos foi nesse ano de 1963. Ele disse, se ela não recebe esse ano, nunca mais o receberá. E ela não recebeu mesmo, porque você conversa com gente de lá, eles não sabem que o Cordeiro saiu do trono. Eles não sabem que o último eleito foi o William Branham. Eles não sabem dessas coisas. O que é isso? Nós somos criança perto deles. Eles andaram com o profeta, mas não guardaram o que o profeta ensinou. Aquilo não entrou neles. Homens teólogos andou com o profeta e hoje está aí pregando que tem um pai e um filho separado. Hoje. E o que Deus fez isso? Foi lá atrás. Quando Deus estava em carne, aí o filho orava ao pai. Mas depois que o filho subiu, ele voltou ao pai. Isto é, voltar à condição de origem para estar na igreja. Quando ele veio para a igreja, ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. O que ele era? Coluna de fogo, o que ele era antes de se tornar carne em Jesus Cristo. Amém? Ele era o Logos, ele voltou ao Logos. Foi o Branham que disse, ele voltou àquilo. Se você quiser vê-lo no último dia, teria que olhar na foto de William Branham e saber, Deus está retratado num homem nesse tempo. Deu todo o poder àquele homem e mais ainda, o que Jesus não pôde fazer, criar William Branham, que Jesus estava nele, Jesus em William Branham criou. Para falar claro, Deus em Jesus não podia criar no tempo de Jesus. Só podia aumentar. Pegou a criação e multiplicou. Mas Deus, Jesus Cristo, em William Branham, não apenas multiplicou, criou. Haja esquilo. Haja. Matou. Levou para casa e comeu. Ele fala isso nas mensagens. Agora, isso não é William Branham, isso é Deus em William Branham.
é Deus no homem. Então você tem que saber, qualquer coisa que eu faça, não sou eu. As pregações que prego, não sou eu. Tem que ser Deus em mim para fazer isso. Para crer como você crê, não pode ser você. Tem que ser Deus em você. Eu prego, Deus prega e Deus crê. Deus prega e Deus escuta. Deus fala e Deus ouve. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, pelo pão da vida que o Senhor tem dado a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém.